Pessoal, continuamos então a nossa conversa sobre o miocárdio. Na figura anterior, vocês estavam vendo, né, representadas diferentes momentos da despolarização, primeiro dos átrios e logo após dos ventrículos, certo? Nesta figura, vocês estão vendo nesses desenhos aqui que ele identificou como B, C, D, E e F, algo muito parecido ao que nós estávamos vendo na figura anterior, tá? Ou seja, diferentes momentos da despolarização das células autorrítmicas e logo em seguida essa despolarização, basicamente esse cálcio, né, chegando às células contráteis e fazendo com que essas células, então, se contraem. Tá? E esses momentos de despolarização e contração da parede, primeiro dos átrios, depois dos ventrículos, está pintado em roxo aí. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês está nesta figura A aqui, ó, nesta figura maior do miocárdio. Estes pontos aqui, que vocês estão vendo indicados, tá? Que são o nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular. Bom, chama a atenção de vocês que o nó sinoatrial ele se localiza aqui, ó, tá? Na parede do átrio direito, uma porção mais dorsal aqui, do átrio direito. Se vocês observarem, a partir do nó sinoatrial, saem três estruturas chamadas de vias internodais. O nome já diz para vocês, né? Internodais entre dois nós. Tá? Nó sinoatrial ou nódulo sinoatrial. O termo mais usado é nó sinoatrial. Depois vocês veem aqui, ó, o nó atrioventricular. Está exatamente entre a parede dos localizado, né, entre os átrios e os ventrículos. Se vocês observarem, voltando um pouquinho, as vias internodais, esta via internodal sai bem pela parede aqui do átrio direito. Né? Esta sai por uma porção mais central do átrio direito. E esta mais aqui, mais à direita de vocês, né, ela vai lá na parede do átrio esquerdo e retorna. Bom, e converge, então, chegando às três no nó atrioventricular. Do nó atrioventricular emerge uma estrutura, tá? Vocês estão vendo aqui, identificada como feixe de His. Vocês observam que o feixe de His ele se estende pelo septo já. O septo é aquela parede, né, que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. O septo, a gente assume que ele não se contraia, tá? Ele não se contrai. Então, basicamente, não haveria, ou haveria muito pouco, células contráteis no septo. Mas a gente assume que o septo não se contrai, tá? Basicamente, o que se contrai, né, pessoal, são as paredes ventriculares e atriais. Bom, aqui, o feixe de His, ele se ramifica, tá? Vocês estão vendo aqui uma estrutura mais à esquerda, uma estrutura mais à direita, ainda no septo, né? O septo ele se estende até aqui o ápice, e aqui vocês estão vendo, então, esses dois ramos que emergem, né? Que se formam a partir do feixe de His, são os feixes ramificados. E, finalmente, esses feixes ramificados chegam lá no final do septo e sobem pela parede do ventrículo esquerdo e também pela parede do ventrículo direito, como vocês estão vendo aqui representados. Tá?
E essas estruturas que vocês estão vendo aí, que se estendem tanto pela parede do ventrículo esquerdo quanto pela parede do ventrículo direito, formam as fibras de Purkinje. Muito bem. Essas estruturas, pessoal, que a legenda mostra e indica onde ficam, que eu acabei de percorrer cada uma delas, essas estruturas aqui, ó, são formadas, são constituídas exclusivamente por células autorrítmicas, certo? Eu disse para vocês no vídeo anterior que estas células autorrítmicas, elas não estavam aleatoriamente distribuídas pelo miocárdio. Não, elas estão concentradas em determinadas regiões. E são exatamente estas regiões aí onde nós encontramos as células autorrítmicas. Elas constituem essas estruturas aí, essas 6 estruturas aí, certo? Então, vejam que as células autorrítmicas, a função delas é de gerar potencial de ação, é de gerar estímulos. E esses estímulos devem se irradiar chegando às células contráteis, certo? Então, é de se esperar que estas células autorrítmicas elas estejam localizadas em regiões estratégicas do miocárdio, para que o miocárdio contraia da forma como nós conhecemos que ele contrai, ou seja, primeiro contrai os átrios, depois contraem os ventrículos, e os ventrículos contraem sempre do ápice em direção à base, entre aspas, de baixo para cima, certo? Para que, então, o miocárdio consiga bombear o sangue, primeiro dos átrios para os ventrículos e, posteriormente, dos ventrículos para os vasos sanguíneos que estão localizados acima, né? Uma porção superior aos ventrículos, certo? Fazendo com que o sangue, então, consiga circular da forma fisiológica, né? Que ele mantenha o seu fluxo contínuo neste circuito fechado, que é a nossa circulação sanguínea. Qualquer alteração, evidentemente, né, pessoal, que esse fluxo sanguíneo passando pelo miocárdio, ele gera um som, né? Como mais ou menos o rio, né? Uma cachoeira passando pelo seu fluxo ali, né? Pelo seu leito, gera um som. Muito bem. Este som, esse som cardíaco, né? A gente é treinado a auscultá-lo, né? A gente vai auscultando, escutando, escutando, até que a gente associa aquele som a um fluxo fisiológico dentro do miocárdio, né? Se vocês também observarem ao fazerem um ultrassom, né? A gente observa o som, né? Do miocárdio bombeando o sangue, do fluxo de sangue a partir do miocárdio. Qualquer alteração nesse fluxo, nessa circulação, nessa passagem do sangue no miocárdio, qualquer alteração vai gerar um som diferente daquele que nós associamos ao fisiológico, né? Certo? Esses sons são conhecidos como sopros, né? Certo? E ajudam a identificar, a diagnosticar diferentes alterações no miocárdio, né? Algumas delas são identificadas como sopros cardíacos, né? O sopro cardíaco, que tem diferentes causas, né? Por exemplo, em recém-nascidos, crianças até mais ou menos 12 anos, né? Às vezes mais, há uma pequena diferença às vezes, no som, né, que eles chamam de sopro inocente, em função de que ainda, às vezes, vocês sabem que a circulação fetal é diferente da circulação após o nascimento, né, a circulação sanguínea,
tá? E às vezes demora um pouco para fechar aquela conexão que existe entre o átrio direito e o átrio esquerdo, né? Que na circulação fetal ela é fisiológica, mas após o nascimento essa conexão ela vai se fechando gradualmente, vai se fechando, não é rapidamente, né? Até que então se estabeleça a circulação, digamos assim, fisiológica de um adulto, né? Bem, bom, então o objetivo dessa figura é localizar as células autorrítmicas ou células de marca-passo encontradas no miocárdio, tá? Deixa eu passar a próxima figura. Bom, essa figura aqui nós já vimos, é só para lembrá-los, né? Agora a gente já consegue identificar melhor, vocês estão vendo aqui, ó, nesse quadradinho, né? Ele abriu uma janela aqui, ele deu um zoom nas células autorrítmicas do nó sinoatrial. É uma redundância, né? Células do nó sinoatrial, evidentemente, são células autorrítmicas. E aqui, então, representado o nó sinoatrial. Estas células autorrítmicas que constituem o nó sinoatrial, eu estou representando aqui algumas células autorrítmicas, tá? Estas células autorrítmicas, elas, função, repito, mais uma vez, é de gerar potencial de ação, ou seja, gerar estímulos, estímulos esses que devem chegar às células contráteis. Ah, mas basicamente o que eu devo entender? Como é que elas geram estímulos? Bom, de forma simplificada, gerar estímulo nesse caso significa ser invadido por íon cálcio, íon cálcio esse que chega às células contráteis e posteriormente vai através dos discos intercalares, né? Dessas estruturas que nós já falamos sobre elas, se espalhando pelas células contráteis e o cálcio, então, que vai se espalhando pelas células contráteis, vai se ligando na troponina, deslocando a tropomiosina, ou seja, participando do processo de contração destas células contráteis do miocárdio, certo? Então, essas flechas pretas aí, que eu estou passando por cima delas aqui, pintando elas, né? Estão representando a movimentação do íon cálcio a partir das células autorrítmicas, vão chegando às células contráteis e vão se irradiando, fazendo com que as células contráteis comecem a se contrair por regiões, tá? Certo? Então, esta figura, ela completa a figura anterior e a gente consegue ter uma ideia melhor, então, da sequência de contração do miocárdio. Repito, mais uma vez, primeiro os átrios, depois os ventrículos, e os ventrículos sempre do ápice em direção à base. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos agora, na próxima figura, enxergar um pouco estas células autorrítmicas. Vamos nos concentrar nas células autorrítmicas, tá? E estes três gráficos aí que vocês estão vendo representam o processo de despolarização e repolarização das células autorrítmicas, tá? Certo? Poderiam ser três figuras em uma só, mas para que ela não ficasse tão poluída, para que ela ficasse mais fácil da gente entender, o autor separou em três figuras diferentes, tá? Muito bem, vamos dar uma explorada nelas aí. O que vocês estão vendo aqui, ó, vocês já facilmente identificam isso, né? Que não é a primeira vez que vem, puxa vida, a milivoltagem no interior das células autorrítmicas.
E as células autorrítmicas, quando estão polarizadas, quando estão em repouso, sim, elas ficam um tempo extremamente curto em repouso, todas as células, mesmo os neurônios, vocês já sabem disso, existe um período refratário lá nos neurônios, mesmo que a gente ache que o estímulo nervoso é contínuo, ele se dá de forma descontínua, mas é tão rápido que parece contínuo. Muito bem. Então, aqui vocês estão vendo representado a milivoltagem no interior das células autorrítmicas quando as células autorrítmicas estão em repouso. Mas as células autorrítmicas têm uma característica interessante. Na membrana plasmática das células autorrítmicas, existem canais para íon sódio. Puxa vida, lá vem de novo esses íons e esses canais para íons. Exatamente. Bom, então, lá na membrana plasmática das células autorrítmicas, existe uma grande quantidade de canais para íon sódio. Estes canais para íon sódio são canais voltagem dependentes, ou seja, toda vez que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas, vou fazer aqui o que precede esta curva vermelha, toda vez que a milivoltagem no interior da célula autorrítmica atingir menos 60 milivolts, que é quando a célula autorrítmica entra em repouso, ela dá uma descansadinha rápida ali, fica em repouso, no menos 60 milivolts, então, estes canais para íon sódio das células autorrítmicas se abrem. Então, toda vez que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atingir menos 60 milivolts, estes canais para íon sódio, que estão na sua membrana plasmática, se abrem. E ao se abrirem, vocês já sabem que por diferença de concentração, ou seja, a favor do gradiente de concentração, começa a entrar sódio nas células autorrítmicas. Ou seja, as células autorrítmicas começam a ficar menos negativa, menos 59, menos 58, menos 57 e assim por diante. Ou seja, as células autorrítmicas começam a despolarizar, começam a ficar menos negativas. Em função dessa característica destes canais para íon sódio na membrana plasmática das células autorrítmicas, estes canais para íon sódio das células autorrítmicas recebem o nome de canais IF. O F aqui, como agora sim. Então, I maiúsculo, F subscrito, IF. Canais, esse I de íon e o F de funny, de engraçado, diferente, enfim. Então, os canais, quando vocês estiverem estudando sobre isso, depararem com canais IF, saibam que são canais para íon sódio presentes na membrana plasmática das células autorrítmicas e que estes canais são voltagem dependentes. Toda vez que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas atingir menos 60 milivolts, eles se abrem e começa a entrar sódio nas células autorrítmicas. Muito bem. E essa despolarização, então, faz com que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas vá aumentando. Quando a milivoltagem atingir menos 40 milivolts, ou seja, atingir o limiar, os canais IF se fecham e para de entrar sódio. Ao mesmo tempo, se abrem canais para íon cálcio. E aí,
há, então, nas células autorrítmicas, uma rápida e grande invasão de íon cálcio. Entra uma grande quantidade de íon cálcio nas células autorrítmicas. Este íon cálcio que invade as células autorrítmicas não fica restrito às células autorrítmicas. Ele acaba se espalhando pelas células contráteis também, participando do processo de contração das células contráteis do miocárdio, certo? E esta milivoltagem, então, vai se elevar rapidamente até próximo do mais 20 milivolts lá. Quando chegar próximo ao mais 20 aqui, os canais para íon cálcio se fecham, certo? Se fecham. E aí começa a haver, então, um processo de repolarização. Basicamente, o que começa a acontecer aqui é a saída de potássio. E o potássio também tem carga positiva, né? Vai saindo, e a milivoltagem, então, das células autorrítmicas começam a diminuir, diminuir, diminuir. Quando chega próximo ao menos 60 milivolts, há uma rápida reorganização de todo o sódio que entrou, todo o cálcio que entrou e todo o potássio que saiu, retornam para os seus lugares de origem, ou seja, a célula autorrítmica repolariza e chega, então, a menos 60 milivolts novamente. O que acontece quando chegar ao menos 60 milivolts? A mesma coisa que aconteceu aqui, ou seja, vai acontecer aqui novamente. O que, professor? A abertura dos canais I, F e uma nova entrada de sódio, ou seja, inicia uma nova despolarização, certo? E vai se repetir uma curva idêntica a essa a que nós acabamos de ver, tá? Só para última informação dessa figura aqui, ó, essa despolarização do menos 60 até o menos 40, vocês podem encontrar com o nome de potencial de marca-passo. E o restante, né, essa despolarização do menos 60, do menos 40 até o próximo mais 20 lá, e depois a repolarização, é o potencial de ação. Tá? Então, pessoal, esta figura aí está mostrando para vocês as células autorrítmicas gerando estímulo. E estímulo esse que chegará às células contráteis, fazendo com que elas se contraiam. Tá? Vejam que toda essa movimentação de íons aí, a partir das células autorrítmicas, são aquelas movimentações, aquela energia, né, captada, energia elétrica, né, porque aí movimentação de cargas elétricas, né, de íons carregados eletricamente, que é captado por aquele aparelho que eu falei para vocês no vídeo anterior, que nós conhecemos como eletrocardiograma. Tá? O nome já está dizendo, né? Eletrocardiograma, ou seja, é um desenho, digamos assim, da movimentação de cargas elétricas que ocorrem no miocárdio e que nos dão uma ideia inicial, porque é um dos primeiros exames que se faz, né? De como está, digamos assim, o funcionamento do nosso miocárdio, tá? Muito bem. Agora, vou mostrar para vocês uma figura que nos dá uma noção do que acontece nas células autorrítmicas toda vez que há um estímulo simpático sobre o miocárdio.
e também um estímulo parasimpático sobre o miocárdio. Tá? Basicamente, esses dois estímulos, né, simpático e parasimpático, agem especialmente sobre as células autorrítmicas. Vocês estão vendo, tá, aqui, ó, em preto, uma curva idêntica à curva que nós vimos na figura anterior, que a gente estava vendo na figura anterior, tá? E vocês, se vocês seguirem essa curva aqui, vocês vão ver que em um intervalo de 2,4 segundos, né, em um intervalo de tempo de 2,4 segundos, nós observamos uma, duas, três ondas de despolarização e repolarização das células autorrítmicas, tá? Agora, em vermelho, vocês estão vendo o que acontece com essas curvas de despolarização e repolarização quando há a chegada nestas células autorrítmicas do neurotransmissor noradrenalina e também a ação da adrenalina, que vocês sabem representam uma ação simpática. Tá? Vocês vão observar que no mesmo intervalo de 2,4 segundos, nós agora encontramos uma, duas, três, quatro, praticamente 5 ondas de despolarização e repolarização. E a pergunta é, por quê? Como acontece isso? E a resposta é simples. A resposta é que o efeito simpático, entenda-se, a ação da noradrenalina e da adrenalina, faz com que haja uma abertura mais rápida, mais cedo, dos canais IF. Vejam que a milivoltagem no interior das células autorrítmicas, quando elas estão sob efeito ou sob estímulo simpático, se dá antes. Antes de atingir o menos 60 milivolts no interior das células autorrítmicas, os canais IF, ou seja, os canais para íon sódio, já estão se abrindo. Tá? Então, o estímulo simpático facilita a abertura, antecipa a abertura destes canais IF. Se vocês observarem também, a curva que representa a entrada de íon cálcio nas células autorrítmicas, nesta curva aqui que mostra para vocês o efeito simpático, é uma curva mais inclinada, ela é mais íngreme do que esta curva representada aqui. Conseguem ver? Com atenção, vocês conseguem ver. Né? Aquela curva em vermelho ali, ela é mais íngreme. Isso significa que entra uma maior quantidade de cálcio no intervalo menor de tempo, ou seja, o estímulo simpático também aumenta o número de canais para íon cálcio abertos nas células autorrítmicas, fazendo então com que esse processo de despolarização se dê mais rapidamente. E ao final do mesmo intervalo de tempo, nós temos aqui então uma quantidade de ondas maiores quando há o estímulo simpático. Isto explica para vocês que o estímulo simpático ele causa um aumento na frequência cardíaca e um aumento na força de contração do miocárdio, fazendo com que o miocárdio bombeie mais sangue, fazendo com que haja um aumento no débito cardíaco. O que é isso? É a quantidade de sangue bombeada por intervalo de tempo.
sob um efeito simpático, há um aumento no débito cardíaco. O miocárdio vai bombear mais sangue por intervalo de tempo, certo? E isto pode ser fundamental em um determinado momento da nossa condição. Por exemplo, durante o exercício físico. Exemplo, existem outras situações, inclusive onde é necessário induzir um estímulo simpático com a administração, né, de uma norepinefrina, de uma epinefrina endovenosa. Certo, pessoal? À direita, vocês estão vendo representado um estímulo parasimpático, né? E a figura agora já é quase autoexplicativa para vocês, né? Vocês já entenderam. Então, em preto aqui, ó, vocês têm aquela curva que nós estávamos vendo na figura anterior e aqui na figura A também, tá? Onde há, então, naquele intervalo de 2,4 segundos, basicamente 3 ondas de despolarização e repolarização. E quando há, então, a chegada nas células autorrítmicas de um estímulo parasimpático, entenda-se, de neurotransmissor acetilcolina, né, a abertura dos canais IF atrasa um pouquinho. Ou seja, a milivoltagem no interior da célula autorrítmica vai atingir menos 62, menos 63, talvez, né? Ou seja, a célula autorrítmica vai sofrer uma hiperpolarização para que só então os canais IF se abram lá na membrana plasmática das células autorrítmicas. E se abrem em menor quantidade do que normalmente se abririam, e aí vocês veem, então, o sódio entrando mais lentamente, e é por isso que esta curva aqui tem um ângulo menor, né, do que esta aqui, significa que o sódio entra mais lentamente aqui, até que atinja o menos 40 milivolts, ou seja, o limiar, se abram então os canais para íon cálcio, comece a entrar cálcio. Então vejam que este potencial de marca-passo aqui, ou seja, a entrada do sódio, ele se dá de forma muito mais lenta do que ocorreria sem o efeito parasimpático ali, tá? E isso, então, nos leva a ter uma e duas ondas de despolarização e repolarização no mesmo intervalo de tempo, quando antes tínhamos 3. Então, isso explica para vocês o efeito parasimpático sobre as células autorrítmicas no miocárdio, levando, então, a uma leve bradicardia, que também é fisiológica durante momentos de repouso, tá? Certo? Então, pessoal, o objetivo dessa figura é mostrar para vocês como se dá o efeito, o estímulo simpático e parasimpático sobre as células autorrítmicas e, consequentemente, sobre o processo de contração do miocárdio, certo? Muito bem. Já atingimos o tempo previsto, né? Só esta figura, ela parece tanto quanto fora de foco, mas como as letras são grandes, ela mostra para vocês de forma bem simples, né? Essa é uma figura bem simples, mostra para vocês, então, que graças a esses processos, o miocárdio consegue bombear o sangue dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos, basicamente do ventrículo direito para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, tá? Ou seja, circulação pulmonar e circulação sistêmica, tá? Só para a gente fechar o raciocínio, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro este processo de
estimulação das células autorrítmicas, estímulos esses que chegam às células contráteis, fazendo com que elas contraiam, tá? Talvez no primeiro momento, vocês não tenham 100% de compreensão, mas dando uma estudada e tirando eventuais dúvidas, vocês vão entender esse processo, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, me perguntem pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Um abraço e até mais.